Olá pessoal, como vão vocês? Esse vídeo é o terceiro dessa série de medida de dispersão. Só para lembrar que o primeiro nós estudamos dados não agrupados, o segundo foi o dados agrupados sem intervalo de classe, e agora estou propondo estudar uma distribuição de frequência com dados agrupados considerando intervalo de classe. Então, considerem essa distribuição, onde eu formo, assim, de forma fictícia, as alturas de estudantes de uma turma de matemática da escola Armando Conhecimento, dividi em 7 classes, onde o elemento mínimo é 1,55, o dado mínimo 1,55, aí que está em centímetros, e o maior, o x máximo, o dado máximo é 1,83 m. Aí optamos aqui com algumas continhas que nós fizemos. Tem aí a classe com amplitude 4, então 1,55 m com 4, 1,59 m, 1,59 m com mais 4, que é a amplitude da classe, 1,63 m, e assim vai. Lembrando que esse 1,55 m é fechado, 1,59 m é aberto nessa primeira classe. Então, quem mede 1,59 m vai ser incluído na segunda classe. 1,59 m, 1,63 m. Depois do 1,63 m, fechado, intervalo fechado, e 1,67 m aberto. O único limite superior da classe que pode ser admitido como fechado é o último, 1,83 m. Porque se tiver um dado com 1,83 m, não vou criar uma classe, uma outra classe, quer dizer, a oitava, para incluir só quem tem 1,83 m. Aqui esse xi significa o ponto médio de cada classe, significa a soma desse limite inferior mais o limite superior dividido por 2. Então, 1,55 m mais 1,59 m dividido por 2 dá 1,57 m. 1,59 m mais 1,63 m vai dar um ponto médio de 1,61 m, e assim faremos para as demais classes. Aqui esse 6 significa a ocorrência, a frequência de alunos com alturas entre 1,55 m, incluindo e excluindo 1,59 m. 7 alunos entre 1,59 m e 1,63 m. 11 alunos entre 1,63 m e 1,67 m. 13 alunos, 1,67 m, 1,71 m, e por aí vai. Como o objetivo aqui nós temos que calcular a média, porque vamos utilizar nas fórmulas das medidas de dispersão, eu precisei construir esta coluna daqui, certo? Para servir como base para calcular a média, porque a média nada mais, nada menos é o somatório de xi vezes fi dividido pela quantidade de dados coletados, no caso aqui é 50. Então precisei construir essa coluna. Então o somatório aqui é 8.370 dividido por 50, que é a média. Então vamos calcular aqui. Então vamos lá, isso aqui vai ser igual a 8.370 dividido por 50. Então isso aí nós temos o que? A média dessa distribuição. Pronto, agora partiremos para calcular a variância. Para calcular a variância, eu precisei construir essa coluna, observe, ó, essa coluna que significa que o xi quadrado vezes fi, que vai servir como base para a gente introduzir lá na fórmula. As fórmulas de variância e o desvio padrão e o coeficiente de variação. Vai precisar dessa coluna. Consequentemente, dada a variância, eu vou ter raiz quadrada dela, vou ter o desvio padrão e o coeficiente de variação, que vai ser o desvio padrão dividido pela média. Então, aqui eu construí como? É o ponto médio que deu 1,57 ao quadrado vezes 6. Deu 147.894. Aí 1,61 m ao quadrado vezes 7, que é o xi quadrado vezes fi, que deu 181.447. E assim vai levando as outras continhas. Aí criando essa coluna, e aqui é o somatório dela, que deu o quê? 1.403.282. Então, a variância vai ser este valor menos a quantidade de dados coletados, 50,
que multiplica a média que calculamos aqui em cima, elevado ao quadrado, dividido por 49, quer dizer, n-1. Se n é 50, menos 1, lembra, né? Porque esse n-1, que é o grau de liberdade 1, que nós utilizamos para dados amostrais. Pronto, está aqui o valor da variância. Esse valor daqui da média é 1,67,4 m, que centímetros é a média desse grupo de estudantes. Aqui eu tenho a variância 43,8, que é centímetros ao quadrado, que não tem significado algum para essa distribuição, né? Se a distribuição, a métrica é centímetro, eu não vou ter centímetro ao quadrado. O que é que fizemos? Definimos desvio padrão. O desvio padrão é definido como a raiz quadrada da variância para dar significado aos dados. Então, aí eu extraio aqui o desvio padrão como raiz da variância. Então, raiz quadrada de S ao quadrado é S. Raiz quadrada de centímetro quadrado, volta que a centímetro. É a nossa métrica do nosso conjunto de dados. Então, está aí 6,6. E o coeficiente de variação é a relação existente entre o desvio padrão e a média. E, geralmente a gente fornece em porcentagem, então deu 4%. Então, voltando lá naquela tabela de classificação, né, da dispersão, menor que 10%, no caso aí 4%, nós temos aqui uma dispersão fraca, os dados mais concentrados, os dados que existe uma semelhança, os dados homogêneos. Então, esta distribuição, eu tenho uma média de 167,4 centímetros, uma variância de 43,8 centímetros ao quadrado, que nós extraímos a raiz, que deu 6,6 centímetros. Então, aquela história, né? O intervalo de tolerância, eu tenho 1,67,4 m, tá bom? Aí eu tenho aqui 1 metro desse valor somado com o desvio padrão, aí eu tenho o que? O intervalo de normalidade, a tolerância entre a média. E aqui anteriormente vamos calcular que é a média, que é esse valor, menos o desvio padrão, que é 6,6. Então aí eu tenho a normalidade entre 1,60,8 m até 1,74 m. Quer dizer, a tolerância em torno da média, que foi 1,67 m. Então, classificamos aí o coeficiente de variação como dispersão fraca, certo? E do lado aqui vocês estão vendo um gráfico de frequência, né? De polígono, né? Então, aí tenho esses dados aqui, o gráfico é dessa forma. Então, aqui esse ponto, baixando aqui, eu tenho 1,57 m. Esse daqui, que é justamente os pontos médios, né? 1,61 m, que é esse camarada daqui, e aí vai, né? E depois, o próximo estudo da gente é nós estudarmos a simetria, né? A simetria, se é positiva, se é negativa, se é positiva, ou seja, a direita, se é negativa, seja a esquerda, e depois curtose, em termos se a curva é mais aguçada, né? Se é mais fechada ou se é mais aberta. Então, nós vamos classificar lá em mesocúrtica, em platicúrtica, ou quando é aguçada, leptocúrtica. Isso faremos nos próximos vídeos. Espero que tenham gostado. Bons estudos. Até mais, hein?